tua necessidade de paz. O Criador concedeu ao ser humano, originalmente, faculdades nobres e um espírito bem equilibrado. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros e seus desejos santos. Mas por causa da desobediência, sua mente se tornou pervertida e o egoísmo tomou o lugar do amor. Sua natureza se tornou tão enfraquecida que, por sua própria força, não poderia resistir ao poder do mal, tornou-se cativo de Satanás e assim teria ficado para sempre se não fosse a intervenção especial de Deus. Era plano do tentador frustrar o plano divino acerca da criação do ser humano e, ao mesmo tempo, encher a terra de miséria e maldade. Todo esse mal, o maligno apontava como consequência da criação do homem por Deus. Em seu estado de inocência, o homem mantinha feliz comunhão com aquele que é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria. Depois de pecar, porém, já não podia encontrar alegria e prazer na santidade, e procurou se esconder da presença de Deus. Esse é ainda hoje o estado do coração não convertido. Não está em harmonia com Deus e não encontra prazer em ficar perto dele. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus, também evitaria o contato com outros seres santos. Se lhe fosse permitida a entrada no céu, nada ali poderia trazer-lhe felicidade. O espírito do verdadeiro amor que existe ali, onde cada coração reflete o infinito amor, não encontraria lugar em seu coração. Seus pensamentos, seus interesses, seus motivos seriam bem diferentes dos que têm os santos habitantes celestiais. O pecador seria uma nota dissonante na melodia celeste. O céu seria para ele um lugar de tristeza e suplício, procuraria esconder-se daquele que ali é luz e centro de todas as alegrias. Não é uma atitude arbitrária de Deus impedir que os ímpios entrem no céu, eles mesmos se excluem por causa de sua falta de preparo para dele participar. A glória de Deus seria para eles um fogo consumidor. Prefeririam ser destruídos para não ter de enfrentar o encontro, face a face, com aquele que morreu para salvá-los. Por nossos próprios esforços é impossível escapar do abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é mau e não podemos transformá-lo. O ser humano, que é impuro, nunca produz nada que seja puro. Por isso o ser humano se torna inimigo de Deus quando a sua mente é controlada pela natureza humana. Porque ele não obedece à lei de Deus e de fato não pode obedecer a ela. A educação, a cultura, a vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas nesse caso não têm valor. Poderão levar a uma vida exteriormente correta, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que venha do alto, antes que o homem possa substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Somente sua graça é que pode reativar as adormecidas faculdades da mente e atrair a Deus, a santidade. Disse o Salvador, aquele que não nascer de novo, isto é, que não receber um novo coração, novos desejos, novos propósitos e motivos, que conduzem a uma nova vida, não pode ver o reino de Deus. A ideia de que basta desenvolver o bem que, por natureza, existe no homem é um erro fatal. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do próprio Espírito de Deus e de fato nem pode entendê-los. Essas verdades são loucura para ele porque o seu sentido só pode ser entendido de modo espiritual. Não se admirem de eu dizer que vocês precisam nascer de novo. Acerca de Cristo, a Escritura diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não basta percebermos a bondade de Deus, ver a ternura paternal de seu caráter. Não é suficiente reconhecermos a sabedoria e a justiça de sua lei, e que ela se baseia sobre o eterno princípio do amor. Paulo, o apóstolo, reconheceu tudo isso quando exclamou: reconheço que a lei é justa. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acrescentou, porém, na sua amargura interior e desespero: mas eu sou humano e fraco, vendido como escravo ao pecado. Paulo desejava ser puro, justo, o que não tinha condições de alcançar por si mesmo e exclamou: como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que está me levando para a morte? Esse é o grito de desespero de pessoas oprimidas, em todas as terras, em todos os tempos. Para nós só existe uma resposta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Muitas são as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar essa verdade e torná-la mais clara para as pessoas que têm um grande desejo de serem libertas do peso da culpa. Quando, depois de seu pecado de enganar Esaú, Jacó fugiu de sua casa, ficou abatido por causa do sentimento de culpa. Solitário e desterrado como se encontrava, separado de tudo que havia tornado sua vida feliz, o pensamento que, acima de todos os outros lhe doía no coração, era o medo de que seu pecado o afastara de Deus, e de que o céu o tivesse rejeitado. Com tristeza, deitou-se para descansar sobre a terra fria, tendo em volta de si apenas os morros solitários, e sobre sua cabeça um céu repleto de estrelas. Quando dormia, uma estranha luz lhe tocou a vista. Do lugar em que se encontrava deitado, grandes degraus pareciam erguer-se até as portas do céu. Sobre a escada, os anjos de Deus subiam e desciam, enquanto, da glória acima, ouviu a voz de Deus em uma mensagem de conforto e esperança. Assim foi revelado a Jacó que lhe podia satisfazer a necessidade e os desejos de seu coração, um Salvador. Com alegria e gratidão, tomou conhecimento de um meio pelo qual ele, pecador, teria condições de voltar à comunhão com Deus. A escada mística de seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. É esse mesmo quadro que Jesus procurou mostrar em sua entrevista com Natanael, quando disse: "Vocês vão ver o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Ao pecar, o homem afastou-se de Deus, a terra foi separada do céu. Através do enorme abismo existente entre eles, não podia haver qualquer comunicação. Mas por Cristo, a terra foi de novo ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo estabeleceu uma ponte através do abismo que o pecado havia cavado, de modo que os anjos podem manter comunicação com o ser humano. Cristo une o homem caído, em sua fraqueza e desamparo, à fonte do poder sem limites. Os homens sonham em vão com o progresso. Inúteis serão todos os esforços para tornar a humanidade mais nobre se deixarem de lado a única fonte de esperança e auxílio para o homem perdido. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem de Deus. Não há verdadeiro caráter perfeito fora dele. O único caminho que conduz a Deus é Cristo. Ele diz: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." O coração de Deus ama seus filhos terrestres com amor mais forte do que a própria morte. Entregando seu Filho, ele derramou sobre nós todo o céu nesse único dom. A vida, morte e intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o trabalho do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse constante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da salvação do homem. Meditemos no maravilhoso sacrifício que foi feito por nós. Procuremos avaliar o esforço e a energia que o céu tem empregado para buscar os perdidos e conduzi-los de volta ao lar paterno. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam existir. As maravilhosas recompensas de fazer o bem, a alegria do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e de seu Filho, o enobrecimento e a ampliação de todas as nossas faculdades através de toda a eternidade não seriam os mais poderosos incentivos e encorajamento para nos levar a consagrar ao nosso Criador e Redentor os mais dedicados e amoráveis serviços do coração? E por outro lado, os juízos divinos pronunciados contra o pecado, a inevitável colheita, a degradação do nosso caráter e o seu final aniquilamento nos são mostrados pela palavra de Deus com a finalidade de nos advertir contra servir a Satanás. Não deveríamos levar em consideração a misericórdia divina? Que mais Deus poderia fazer? Estabeleçamos, pois, uma relação verdadeira com aquele que nos amou com amor tão maravilhoso. Aceitemos os meios que nos foram oferecidos, para sermos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores, à harmonia e comunhão com o Pai e o Filho.